Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. Esse é mais um capítulo do livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, publicado pela primeira vez em 1847. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha e, se puder me ajudar, meu Pix e o Apoia-se estarão na descrição e no primeiro comentário. Boa história! Capítulo 11. Às vezes, quando me via sozinha e refletia sobre tudo isso, eu me levantava com um terror súbito e punha a touca para ir ver como iam as coisas na fazenda. Persuadir a minha consciência de que era meu dever avisá-lo do que as pessoas falavam a respeito de sua atitude, mas logo me lembrava de seus maus hábitos e, sem esperança de conseguir ajudá-lo, desistia de voltar àquela casa sombria, duvidando de que ele fosse me dar ouvidos. Certa vez, ao ir a Gimmerton, passei diante do velho portão, desviando-me do meu caminho. Isso foi mais ou menos no período a que já cheguei na minha narrativa. Uma tarde clara e gelada, o chão nu, a estrada dura e seca. Cheguei a um ponto do caminho em que uma pedra marca uma encruzilhada, com a estrada que leva para a charneca à esquerda. É um marco simples, com as letras WH gravadas na face norte, G a leste e TG a sudoeste. Indica as direções para Grange, Heights e a aldeia. O sol amarelava o topo acinzentado do velho marco, fazendo com que eu me lembrasse do verão. Não sei dizer porquê, mas de súbito uma onda de sensações infantis invadiu meu coração. 20 anos antes, aquele era um dos lugares da nossa predileção, minha e de Hindley. Fitei demoradamente o bloco de pedra gasto pelo tempo. Inclinando-me, notei um buraco perto do chão, ainda cheio das conchas de caracol e pedrinhas, que tanto gostávamos de guardar ali, com outras coisas mais perecíveis. Com a nitidez da realidade, pareceu-me ver meu companheiro de brincadeiras, sentado na grama ressecada, a cabeça morena e quadrada curvada para frente, a mãozinha escavando a terra com um pedaço de ardósia. Pobre Hindley! Exclamei involuntariamente. Sobressaltei-me. Por um momento acreditei ver a criança levantar o rosto e me olhar bem nos olhos. A visão se desfez num instante, mas imediatamente senti um desejo irresistível de ir até Heights. A superstição me impeliu a respeitar o impulso. E se ele tivesse morrido? Pensei. Ou estivesse prestes a morrer? Aquele poderia ser um sinal da morte. Quanto mais me aproximava da casa, mais inquieta ia ficando. Ao vê-la, meu corpo inteiro começou a tremer. A aparição fora mais rápida do que eu. Estava ali, olhando através do portão. Foi a primeira coisa que me ocorreu ao ver um menino de cabelos castanhos, cacheados como o do elfo, e olhos castanhos, com o rosto corado de encontro à grade. Refletindo melhor, entendi que devia ser Harrington. O meu Harrington, e nada diferente de quando eu o deixara, 10 meses antes. Deus o abençoe, meu querido! Exclamei, esquecendo no mesmo instante os meus temores insensatos. Harrington, é Nellie! Nellie, a sua babá! Ele recuou, saindo do meu alcance, e apanhou uma grande pedra. Vim ver seu pai, Harrington, acrescentei, imaginando pelo gesto dele que Nellie, se ainda estivesse presente em sua memória, não fora reconhecida como sendo eu. Ele ergueu a pedra para atirá-la. Comecei a dizer algumas palavras para tranquilizá-lo, mas não consegui deter sua mão. A pedra acertou minha touca. Dos lábios balbuciantes do menino saiu uma torrente de insultos. Quer eles o entendessem, quer não, foram pronunciados com grande ênfase e distorciam suas feições de criança, transformando-as numa expressão chocante de malignidade. Esteja certo de que isso mais me entristeceu do que irritou. Quase chorando, tirei do bolso uma laranja e a ofereci a ele, a fim de apaziguá-lo. Ele hesitou, mas logo a arrancou da minha mão, como se imaginasse que só pretendia atraí-lo e depois frustrá-lo. Mostrei uma segunda, mantendo-a fora do seu alcance. Quem lhe ensinou a falar assim, menino? Perguntei. Foi o pároco? Quero mais é que o pároco vá para o inferno.
E você também. Me dê logo isso, replicou ele. Diga quem foi que lhe ensinou isso e eu dou, repeti. Quem é o seu professor? O diabo do meu pai, foi a resposta. E o que você aprende com seu pai? Continuei. Ele deu um pulo para tentar pegar a fruta e erguia mais alto. O que é que ele lhe ensina? Perguntei. Nada, disse ele. Só que é para eu sair da frente dele. Papai não pode ir comigo. Xingo ele. Ah, e o diabo lhe ensina a xingar seu pai? Observei. É, não, disse devagar. Quem ensina então? Heathcliff. Perguntei se gostava do Sr. Heathcliff. Gosto, respondeu. Desejando saber por que razão gostava dele, só consegui entender o seguinte. Não sei, ele se vinga do papai por mim. Xinga o papai quando o papai me xinga. Diz que é para eu fazer o que quiser. E o pároco, então, não o ensina a ler e a escrever? Não, me disseram que o pároco ia engolir os próprios dentes se entrasse pela porta. Heathcliff disse isso a ele. Pus a laranja em sua mão e lhe pedi para avisar ao pai que Nellie Dean estava esperando para falar com ele, junto ao portão do jardim. Ele correu até a casa, mas em vez de Hindley, quem apareceu à porta foi Heathcliff. Dei meia volta e disparei a toda a pressa pela estrada, até chegar à encruzilhada, assustada como se houvesse um goblin nos meus calcanhares. Isso não teve uma relação direta com a história da senhorita Isabela, a não ser pelo fato de que me decidi a redobrar a vigilância e fazer o que pudesse para evitar que aquela má influência atingisse Grange, mesmo que assim eu desencadeasse uma tempestade doméstica ao contrariar os desejos da senhora Linton. Na visita seguinte de Heathcliff, a senhorita estava no pátio, alimentando os pombos. Fazia 3 dias que não dirigia a palavra à cunhada, mas também tinha parado com todas aquelas irritantes reclamações, o que já era um alívio e tanto. Heathcliff não tinha o hábito de fazer um único gesto desnecessário de cortesia para com a senhorita Linton. Eu sabia. Dessa vez, assim que a avistou, sua primeira precaução foi dar uma olhada na direção da frente da casa. Eu estava de pé junto à janela da cozinha, mas me escondi. Ele então atravessou o pátio e foi até onde ela estava, dizendo-lhe alguma coisa. Isabela apareceu encabulada, querendo sair dali, o que ele impediu segurando-lhe o braço. Ela desviou o rosto. Aparentemente lhe fizeram alguma pergunta à qual ela não queria responder. Mais uma olhadela na direção da casa e, supondo que ninguém o estava vendo, o canalha teve o descaramento de abraçá-la. Judas! Traidor! Exclamei. Como é hipócrita! Um mentiroso! Quem, Nelly? Indagou a voz de Catherine atrás de mim. Eu prestara atenção demasiada ao casal lá fora e não notara sua chegada. O imprestável do seu amigo, respondi indignada. O patife dissimulado lá fora. Ah, ele já nos viu. Está entrando. Será que vai conseguir encontrar uma desculpa plausível para estar cortejando a senhorita Isabela depois de ter dito à senhora que a detestava? A senhora Linton viu Isabela se soltar e correr para o jardim. No instante seguinte, Heathcliff abriu a porta. Não pude ocultar minha indignação, mas Catherine insistiu, zangada, que eu me calasse e ameaçou me expulsar da cozinha, caso eu fosse insolente a ponto de soltar a língua. A julgar pelo modo como fala, as pessoas achariam que é a dona da casa, exclamou ela. Está precisando que a coloquem no seu lugar? Heathcliff, o que é que você pretende causando essa comoção toda? Disse-lhe para deixar Isabela em paz. Imploro-lhe que faça isso, a menos que esteja farto de vir aqui e queira que Linton tranque as portas para não o deixar entrar. Que Deus o impeça de tentar. Retrucou o canalha. Nesse momento eu o detestei. Que Deus o conserve manso e paciente. A cada dia que passa, tenho mais vontade de mandá-lo para o céu. Psst! Disse Catherine, fechando a porta interna. Não me aborreça. Esqueceu meu pedido? Ela se pôs no seu caminho de propósito? O que é que você tem a ver com isso? Rosnou ele. Tenho o direito de beijá-la se ela quiser. E você não tem o direito de se opor. Não sou seu marido, não precisa ter ciúme de mim. Não tenho ciúme de você, replicou a patroa. É somente zelo. Desanuvie essa cara. Não consinto que me venha com sobrancelhas franzidas. Se gosta de Isabela,
Case-se com ela. Mas gosta mesmo? Diga a verdade, Heathcliff. Está vendo? Não responde. Tenho certeza de que não gosta. E o Sr. Linton aprovaria o casamento da irmã com esse homem? Indaguei. O Sr. Linton aprovaria, respondeu a patroa decidida. Ele talvez não tenha que se dar ao trabalho, argumentou Heathcliff. Posso muito bem fazer isso sem sua aprovação. E quanto a você, Catherine, quero lhe dizer algumas palavras, aproveitando a ocasião. Quero que fique ciente de que sei que me tratou de modo intolerável. Intolerável. Está me ouvindo? É uma tola, se acha que não percebo, e uma idiota, se acha que posso ser consolado com palavras doces. E se pensa que vou sofrer sem me vingar, vou convencê-la do contrário, muito em breve. Enquanto isso, obrigado por ter me contado o segredo da sua cunhada. Juro que vou fazer bom uso dele. E não se meta. Que nova fase do seu caráter é essa? Exclamou a Sra. Linton, atônita. Eu o tratei de modo intolerável, e você há de se vingar. E como vai fazer isso, seu mal agradecido? Como foi que o tratei de modo intolerável? Não quero me vingar de você, replicou Heathcliff, com menos veemência. Não é esse o plano. O tirano esmaga seus escravos, mas eles não se voltam contra o tirano. Em vez disso, esmagam os que estão por baixo. Você pode me torturar até a morte para sua diversão. Só permita que eu me divirta um pouco da mesma maneira. E não me insulte. Tendo derrubado meu palácio, não construa para mim um casebre e admire complacente sua própria caridade. Se eu imaginasse que você realmente gostaria que eu me casasse com Isabela, cortaria minha própria garganta. Ah, então o problema está em eu não ter ciúme? É isso? Exclamou Catherine. Bem, não vou repetir minha oferta de uma esposa. É o mesmo que oferecer a Satã uma alma condenada. Seu júbilo, assim como o dele, reside em causar sofrimento. Edgar já se recuperou do mau humor causado pela sua chegada. Eu começo a me sentir segura e tranquila. E você, incapaz de nos ver em paz, aparece decidido a provocar uma briga. Brigue com Edgar se quiser, Heathcliff, e engane a irmã dele. Vai ter encontrado o método mais eficiente de se vingar de mim. A conversa terminou. A Sra. Linton sentou-se junto ao fogo, exaltada e taciturna. Seu humor estava ficando intratável. Não conseguia aplacá-lo nem o controlar. Heathcliff ficou parado junto à lareira, braços cruzados, ruminando seus pensamentos maléficos. Foi assim que os deixei para atender à chamada do patrão, que se perguntava por que Catherine demorava tanto tempo lá embaixo. Ellen, disse ele quando entrei, por acaso viu sua patroa? Sim, está na cozinha, meu senhor, respondi. Está muito transtornada pelo comportamento de Heathcliff. Na verdade, penso que seja o momento de repensar as visitas dele. A tolerância demasiada está tendo más consequências, e agora se chegou a esse ponto. Com o que relatei a cena no pátio e com o máximo de fidelidade que usei, a discussão subsequente. Achei que não poderia ser tão prejudicial à Sra. Linton, a menos que ela provocasse isso mais tarde, saindo em defesa do convidado. Edgar Linton teve dificuldade em me ouvir até o fim. Suas primeiras palavras revelaram que não isentava a esposa de culpa. Isso é inadmissível. É vergonhoso que ela o considere um amigo e me imponha sua presença. Vá me chamar 2 homens, Ellen. Catherine não vai mais ficar discutindo com aquele vil rufião. Já fiz por demais suas vontades. Desceu e, mandando os criados aguardarem no corredor, encaminhou-se seguido por mim à cozinha. Os ocupantes haviam recomeçado a discussão acalorada. A Sra. Linton, pelo menos, repreendia-o com renovado vigor. Heathcliff fora até a janela e tinha a cabeça baixa, aparentemente um tanto intimidado pelas reprimendas furiosas. Foi o primeiro a ver o patrão e fez um gesto para que ela se calasse. Ela obedeceu abruptamente ao descobrir a razão. O que está acontecendo? Perguntou Linton, dirigindo-se a ela. Que falta de decência é a sua para ficar aqui e ouvir esse canalha se dirigir a você do modo como se dirigiu? Imagino que, por ser a forma usual como ele fala, já esteja acostumada. Habituou-se à sua baixeza e talvez imagine que eu também possa me habituar. Estava escutando atrás da porta, Edgar? Indagou a patroa, num tom particularmente calculado para provocar o marido, sugerindo indiferença e desprezo ante sua irritação.
Heathcliff, que erguera os olhos enquanto o Sr. Linton falava, soltou uma risada de escárnio. O propósito, ao que parecia, era atrair para si a atenção dele. Conseguiu, mas Edgar não pretendia se deixar levar pela emoção. Tenho sido até aqui tolerante com o senhor, disse em tom calmo. Não que ignore o seu caráter miserável e degradado, mas sentia que o senhor era apenas parcialmente responsável por ele. Como Catherine queria manter a amizade que lhe tinha, aqueci, e foi uma tolice. Sua presença é um veneno moral, capaz de contaminar os mais virtuosos. Por esse motivo, e a fim de evitar piores consequências, vou lhe negar daqui por diante licença para entrar nesta casa, e comunico-lhe agora que exijo sua partida imediata. Uma demora de 3 minutos há de torná-la involuntária e ignominiosa. Heathcliff mediu-o de alto a baixo, com uma expressão cheia de escárnio. Kate, esse seu cordeirinho está me ameaçando como se fosse um touro, esnobou. Corre o risco de partir o crânio contra os nós dos meus dedos. Por Deus, Sr. Linton, lamento imensamente que o senhor não seja digno de levar um murro. Meu patrão olhou na direção do corredor e fez um sinal para que eu trouxesse os homens. Não tinha qualquer intenção de arriscar ele próprio uma briga. Obedeci, mas a Sra. Linton, suspeitando de algo, seguiu-me. Quando tentei chamá-los, ela me puxou de volta, bateu à porta e trancou-a. Como você é justo, disse em resposta à expressão de raiva e surpresa do marido. Se não tem coragem de atacá-lo, peça desculpas ou deixe que ele bata em você. Isso vai ensiná-lo a não fingir mais coragem do que possui. Não, eu engulo a chave, mas você não há de apanhá-la. Estou sendo muito bem recompensada por minha gentileza para com os dois. Depois de tolerar constantemente a natureza fraca de um e a natureza ruim do outro, quero agradecer essas duas amostras de cega ingratidão, absurdamente estúpidas. Edgar, eu estava defendendo a você e aos seus, mas tomara que Heathcliff lhe deu uma surra por ousar pensar mal de mim. As palavras tiveram o mesmo efeito de uma surra. Ele tentou arrancar a chave da mão de Catherine, que com isso a jogou no fogo. O Sr. Edgar foi tomado por uma tremedeira, e sua face ficou mortalmente pálida. Não tinha como evitar aquele excesso de emoção. Uma mistura de angústia e humilhação se apoderou dele por completo. Apoiou-se nas costas de uma cadeira e cobriu o rosto. Ah, céus! Nos velhos tempos você seria nomeado cavaleiro, exclamou a Sra. Linton. Fomos vencidos. Fomos vencidos. Seria mais fácil o rei manchar com seu exército contra uma colônia de ratos do que Heathcliff erguer um dedo contra você. Anime-se, nada vai lhe acontecer. Homens como você não são cordeiros, são uma lebrezinha que ainda não foi desmamada. Desejo-lhe felicidades com esse covarde com sangue de barata, Kate, disse seu amigo. Felicito-a pela escolha, e essa é a coisa trêmula e babosa que preferiu a mim. Jamais o acertaria com meu punho, mas poderia chutá-lo, com o que teria grande satisfação. Está chorando ou será que vai desmaiar de medo? O sujeito se aproximou e deu um empurrão na cadeira em que Linton se apoiava. Era melhor que não tivesse feito nada. Meu patrão se pôs de pé num salto e lhe deu um soco na garganta que teria derrubado um homem menos corpulento. O outro ficou sem ar por 1 minuto, e enquanto sufocava, o Sr. Linton saiu para o pátio pela porta dos fundos e dali para a entrada principal. Pronto, agora você não vai mais poder vir aqui, exclamou Catherine. Vá embora! Ele há de voltar com um monte de pistolas e meia dúzia de assistentes. Se ouviu o que dizíamos, jamais há de perdoá-lo. Você agiu mal comigo, Heathcliff. Mas vá, depressa. Prefiro ver Edgar em maus lençóis do que você. Acha que vou embora com esse soco me queimando a garganta? Trovejou ele. Com todos os diabos. Não. Vou esmagar as costelas dele como uma noz podre antes de cruzar a soleira da porta. Se não fizer isso agora, hei de matá-lo noutro momento. Então, se tem apreço à existência desse homem, deixe-me botar as mãos nele. Ele não vai vir, intervim mentindo. O cocheiro e os 2 jardineiros estão lá fora. O senhor com certeza não vai querer ser atirado por eles na estrada. Cada um tem um porrete na mão, e o patrão já deve estar espiando da janela da sala, a fim de ver se cumprem as ordens. Os jardineiros e o cocheiro estavam lá fora, mas Linton estava com eles. Já tinha chegado ao pátio. Heathcliff, pensando melhor, resolveu evitar uma briga com 3 criados. Pegou o atiçador, arrebentou o trinco da porta e fugiu no momento em que entravam.
A senhora Linton, muito agitada, mandou que eu subisse com ela. Não sabia que eu tinha contribuído para todo aquele transtorno, e eu desejava com todas as forças que não descobrisse. Estou quase enlouquecendo, Nelly, exclamou, atirando-se no sofá. É como se 1000 martelos batessem na minha cabeça. Diga a Isabela que não chegue perto de mim. É a ela que esta confusão se deve, e se ela ou qualquer outra pessoa me deixar ainda mais furiosa, vou perder a cabeça. E, Nelly, diga a Edgar, se ainda ouvir esta noite, que corro o risco de adoecer gravemente. Gostaria que isso acontecesse. Ele me causou uma aflição indescritível. Quero assustá-lo. Além disso, ele bem pode aparecer e começar a dizer uma série de insultos e reclamações. Tenho certeza de que não ficaria calada, e sabe Deus onde acabaríamos. Você pode fazer isso, querida Nelly? Bem sabe que não tenho qualquer parcela de culpa nessa história. O que deu nele para escutar atrás da porta? Heathcliff disse coisas infames depois que você nos deixou, mas eu poderia tê-lo afastado de Isabela, e o restante nada significaria. Agora foi tudo por água abaixo, graças a esse desejo de ouvir falar mal de si própria que persegue certas pessoas. Se Edgar não tivesse ouvido nossa conversa, teria sido melhor para ele. Realmente, quando começou a me censurar com aquele tom despropositado, depois de eu ter repreendido Heathcliff até ficar rouca por causa dele, já não me importava o que pudessem fazer um ao outro. Sobretudo porque sentia que, fosse qual fosse a maneira como aquilo ia terminar, acabaríamos todos separados, sabe-se lá por quanto tempo. Bem, se não posso conservar Heathcliff como amigo, se Edgar vai se mostrar mesquinho e ciumento, vou tentar fazê-lo sofrer através do meu sofrimento. Vai ser uma forma rápida de acabar com tudo, se for obrigada a chegar a esse extremo. Mas é um ato que deve ser reservado como último recurso. Não pegaria Linton de surpresa. Até aqui, ele tem tentado de todo modo não me provocar. Você precisa lhe mostrar o perigo que corre se mudar de atitude e lhe recordar meu temperamento impetuoso, que pode, quando provocado, beirar o delírio. Gostaria que você varresse do rosto essa apatia e se mostrasse um pouco mais preocupada comigo. A impassibilidade com que recebi aquelas instruções era, sem dúvida, bastante exasperante, pois me foram dadas com total sinceridade. Mas eu achava que uma pessoa capaz de planejar o uso de seus acessos de emoção descontrolada em benefício próprio, premeditadamente, bem poderia, valendo-se de sua força de vontade, controlar-se um pouco, mesmo quando sob a influência deles. Além disso, eu não desejava assustar seu marido, como ela dissera, e aumentar seus sofrimentos com o intuito de satisfazer o egoísmo dela. Portanto, nada disse ao ver o patrão se dirigindo à sala, mas tomei a liberdade de voltar, a fim de ouvir se recomeçariam a discussão. E ele falou primeiro. Fique onde está, Catherine, disse, sem sombra de raiva na voz, mas com um tom de imensa tristeza. Não vou me demorar. Não vim discutir nem me reconciliar. Só queria saber se, após os eventos desta noite, você pretende dar prosseguimento à sua amizade com... Ah, pelo amor de Deus! Interrompeu a patroa, batendo com o pé no chão. Pelo amor de Deus, não vamos mais falar nisso. Seu sangue frio não se torna febril, nas suas veias corre água gelada, mas meu sangue está fervendo e não posso ver tamanha frieza. Se quer se livrar de mim, responda à minha pergunta, insistiu o Sr. Linton. Precisa responder, e essa violência não me assusta. Já descobri que você pode ser tão estoica quanto qualquer outra pessoa, se assim desejar. Vai abrir mão de Heathcliff daqui por diante, ou vai abrir mão de mim? É impossível ser minha amiga e amiga dele ao mesmo tempo. Exijo saber qual dos dois é a sua escolha. E exijo que me deixem em paz, exclamou Catherine furiosa. Ordeno. Não vê que mal estou me aguentando de pé? Edgar, você me deixe em paz. Ela tocou a campainha até arrebentar o fio. Entrei como se não fosse nada demais. Aqueles acessos disparatados de fúria eram para acabar com a paciência de um santo. Ali estava ela, batendo com a cabeça contra o braço do sofá e rangendo tantos dentes que seria de se imaginar que acabaria por fazê-los em pedaços. O Sr. Linton estava parado, olhando, tomado de súbito remorso e medo. Disse-me para ir buscar um pouco d'água. Catherine não tinha fôlego suficiente para falar. Eu trouxe um copo cheio. Como ela se recusava a beber, salpiquei-lhe um pouco no rosto. Em poucos segundos,
Ela esticou o corpo rígida e revirou os olhos, enquanto sua face, agora lívida, assumia o aspecto da morte. Linton estava aterrorizado. Isso não é nada, sussurrei. Não queria que ele cedesse, embora não pudesse evitar um receio no fundo do meu próprio coração. Ela tem sangue nos lábios? Disse ele estremecendo. Não ligue, respondi acidamente, e lhe contei como ela decidira antes da chegada dele encenar um ataque de nervos. Não tive a prudência de dizer isso em voz baixa. A patroa me ouviu, levantou num salto, o cabelo esvoaçando sobre os ombros, os olhos dardejando, os músculos do pescoço e dos braços anormalmente protuberantes. Eu me preparei para ter os ossos partidos, no mínimo, mas ela só olhou ao redor por um momento e saiu depressa da sala. O patrão me mandou segui-la. Obedeci até a porta do seu quarto. Ela não me deixou entrar, trancando-se ali. Como não desceu para o café da manhã no dia seguinte, fui lhe perguntar se queria que a servisse no quarto. Não, respondeu peremptória. A mesma pergunta foi repetida à hora do almoço e do chá, e novamente na manhã seguinte, e recebeu a mesma resposta. O Sr. Linton, por sua vez, passava o tempo na biblioteca e não perguntava pela esposa. Isabela e ele tinham tido uma conversa de 1 hora de duração, durante a qual ele tentou extrair dela algum sentimento de aversão aos avanços de Heathcliff, mas nada pôde concluir de suas respostas evasivas e foi obrigado a encerrar a investigação de modo insatisfatório. Acrescentou, porém, a advertência solene de que, se ela cometesse a insanidade de encorajar aquele indigno pretendente, isso dissolveria as relações entre os dois.